Meus amigos, sejam bem-vindos. À altura falámos aqui um bocadinho de Sporting, canto do Sporting, eu e o Pedro Varela, depois de um primeiro episódio que correu bem, foi bem recebido, ninguém nos foi insultar, pelo menos não diretamente, e portanto decidimos fazer o segundo, depois logo se vê para o terceiro. Olha, Pedro, tiveste uma boa semana? Acho que os sportinguistas em geral tiveram uma boa semana. E acho que acabou por se concretizar um bocadinho do que estávamos aqui a falar na semana passada. Tu estavas mais otimista do que eu. Tivemos 2 vitórias, se calhar a coisa compõe-se um bocadinho, e vamos falar disso. Sim, se calhar começamos já por aí, não é? Era uma semana que, desmistificando aquela ideia que seria decisiva para o Rui Borges, longe disso, pelo amor de Deus, mas era importante. Sim. Continuidade na Champions, obviamente todos os jogos do campeonato são importantes, e o Sporting cumpriu 2 exibições positivíssimas. Esta segunda só não é uma goleada, se calhar das antigas, porque o guarda-redes encarnou, e em Marselha felizmente o VAR existe, porque senão passávamos para 2-0, ou pelo menos para a possibilidade de estar com 2-0. Olhando para o cômputo geral da semana, a nota tem que ser positiva. Destacas aqui alguma coisa que te, dentro de todo o positivismo, que te tenha particularidade, alguma particularidade que tenha alegrado especificamente? Olha, acho que o ponto mais importante, já começaste por dizer, acho que são as 2 vitórias. Para aquela carga que havia sobre o próprio treinador e sobre a equipa, obviamente. Vencer um jogo em casa com o Marselha com as condições que sabemos e que certamente vamos falar, mas que mantém aqui uma toada muito importante na continuidade da qualificação para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Foi uma boa notícia para todos nós. Felizmente tive a oportunidade de lá estar, e portanto vencer é sempre bom. Acho que no segundo, acho que depois há algumas coisas que passam nos 2 jogos. Primeiro, a boa exibição de ontem, também tive a oportunidade de estar em Tondela. Excelente exibição, como tu disseste, só não vencemos por mais por causa do guarda-redes e um desacerto, um ou outro lance que se calhar poderíamos ter. Mas eu queria falar contigo de uma coisa sobre isso. O Suárez a tentar imitar o Bergkamp, acho que foi um bocado de sorte ali no Bernardo, porque ele já nem está a olhar para a bola. E mesmo a do Pote também, ele já nem sequer está a olhar também. E, portanto, podíamos ter construído ali uma goleada, acho que isso é uma nota positiva. Acho que também Diomande, que traz coisas diferentes da Bast, já sabemos isso, acho que não há dúvidas para ninguém, mas Diomande podemos apreciar o momento defensivo e a importância que traz, e que vai trazer certamente, e mais uma vez para diferentes tipos de jogos, tal como falamos na semana passada de Ioannidis e Suárez poderem eventualmente jogar, aqui acho que vai acontecer o mesmo, entre um e outro, ou neste caso os dois não, mas se calhar os dois, ou se calhar até os dois, sim, falamos sobre isso, do Debasti mais à frente e do Ioannidis com o Suárez também falamos disso, e acho que depois caiu, e acho que é nestes pequenos pormenores que o Rui Borges tem que ter mais algum cuidado, na minha opinião. Lá está, voltamos sempre à questão que acho que não faz mal nenhum criticar, que é João Simões, não é? João Simões deu uma resposta muito positiva, era aquilo que já se falava na semana passada, deveria ter ido jogar à Taça, provavelmente, e se calhar, quem sabe, não teríamos sofrido tanto. Faz uma boa exibição ontem em Tondela, mostra ali que é um 8. Podemos começar por aí, pelo João Simões. Sim, claro que sim. O João Simões teve uma afirmação esta época um bocadinho no ano passado, percebemos porque é que ele se teve que afirmar, o Sporting não tinha mais ninguém e precisou de recorrer, e ele depois também teve a lesão que basicamente lhe acabou a época bem mais cedo. Este ano, ao início parecia que não ia ser opção, de repente é lançado em Nápoles e até vem toda aquela história do estás borrada, não sei o quê. Depois a estranheza dele nem sequer ir para o banco contra o Braga, não joga na Taça e volta a titular, mas agora com uma diferença. Volta a titular na Liga dos Campeões e no campeonato. Nós temos um meio-campo que há alguns anos que é composto pelo Morita e pelo Yulman. O Morita, infelizmente, está no último ano de contrato. Eu gosto muito do Morita, está no último contrato e aparentemente não irá renovar. E associado a isso, 2 anos já, 1 ano já de grandes problemas físicos. Parece que neste momento o João Simões vai com muita naturalidade herdar aquele lugar. Provavelmente, e acho que depois de ter regressado no jogo com Marselha, e estranhamente só tinha jogado aqueles 2 jogos da Liga dos Campeões, 2 jogos importantes, mas jogou, e ter dado indicações mais ou menos importantes e boas. Acho que nesse aspecto a coisa, por isso é que toda a gente pedia pelo menos jogar em Passos Ferreira, faria sentido algum. E acho que agora, até por uma questão de
Yulman, Morita, como tu disseste, Yulman que regressou às boas exibições, ou Yulman que conhecemos, que fez-lhe bem ser pai agora recentemente. Ainda não foi, vai ser. Vai ser. Descobriu que ia ser pai. Não, descobriu que ia ser pai. Exato. Estava agora aqui a pensar. Era rápido. Era rápido. Descobriu que vai ser pai, se calhar fez-lhe bem, exato, animou. Funciona na mesma. E depois, a verdade é que tu tens numa outra posição, no meio campo, o Gigi que não está, que é claramente ontem, acho que ficou mesmo afirmado pelo próprio Rui Borges com aquilo que ele acabou por colocar em campo, que é uma opção que está ainda ali muito para trás, e está tudo certo, não encaixou, claro. É o que é. E João Simões, que ontem aparece e mostra porque é que o Sporting pode contar com ele, deve contar com ele, e felizmente para nós vai poder contar com o João Simões. Acho que ficamos ali com mais uma opção no meio campo. Acho que repara, nós falámos disto na semana passada, na questão dos esquemas táticos, na questão dos jogadores. Cada jogo é um jogo diferente, sabemos que os adversários... Ontem o adversário, discuti isso até à porta do estádio com alguns amigos do Sporting. Com todo o respeito que o Tondela me merece, obviamente, aquele jogo de ontem, por exemplo, é um jogo em que tu, na prática, tens que ir lá cumprir calendário, entre aspas. Tu tens que ir lá ganhar. Não é aquele jogo que vai decidir, não pode decidir absolutamente nada, até daqueles jogos que tu estás lá para ganhar os 3 pontos, para ser dominante, e portanto, ontem o João Simões o Sporting faz uma exibição a esse nível, apesar do Tondela inicialmente até teve ali uma bola à barra e embora em fora de jogo, ainda houve ali um sustozinho e no tal, final da primeira parte. Mas rapidamente o Sporting depois até faz o golo, e acho que a partir daí o Tondela praticamente abdicou de tudo, por incapacidade, obviamente, mas o João Simões mostrou-se ali um jogador com capacidades e características que nós precisamos e que nos vão dar jeito. E duas coisas, depois eu quero ir aos 2 jogos, mas ainda só para terminar o João Simões, havia muito aquela ideia, e o próprio João Simões falou disso daqui a uns tempos, a dizer que o Rui Borges o estava a utilizar em jogos mais abertos para ele poder explorar mais. Ora, são 2 jogos muito diferentes, o de Marselha e o Tondela, e ele jogou nos 2 e jogou bem nos 2, portanto desmistifica também essa ideia de que o João Simões só serve para determinado tipo de jogos. Acho que estamos de acordo. Estamos completamente. E ontem acabou por ser a prova, e como disseste, 2 jogos bem diferentes, e obviamente com histórias diferentes, adversários de nível diferente, e o Marselha até as coisas nem lhe correram. Ao contrário de nós, que nos correram bem, porque ganhamos ao Marselha e a seguir ganhamos para o campeonato, o Marselha perde para a Liga dos Campeões, logo a seguir perde para o campeonato, e portanto as coisas... E vinha num ótimo momento. Ótimo momento, perde a liderança, aliás, salta para o 3º lugar, porque perdeu com o... Agora falta-me o Rennes, foi o Rennes ou o Lan? Agora perdi um dos 2, perdeu o que está lá em cima, que também estava lá em cima com o Paris Saint-Germain. Olha, olhando nesse jogo do Marselha, é verdade que o Sporting ganha, é um jogo específico porque há aquela expulsão que ajuda ao Sporting, não há outra hipótese, mas especialmente na primeira parte, enquanto foi 11 contra 11, eu sei que tu também certamente sentiste isto, especialmente no estádio. O Sporting continua a dar muito espaço aos adversários para jogar. Os toques, eles estavam na nossa área. O golo, por exemplo, o Fresneda demora a fechar, dá-lhe todo o tempo do mundo para fletir para o meio. E nestes jogos eu sinto um bocadinho isso. Sinto que a equipa balanceia-se e depois acaba por demorar algum tempo na transição. Pode ter a ver também com o Yulman ainda não estar no ponto, está a começar agora a regressar e os equilíbrios são diferentes. Se calhar também tem a ver com o defender a 2, com 2 laterais mais subidos. Sentiste isso também no estádio, certamente? Sentiu-se, e a sensação que dá... Primeiro deixa-me só dizer aqui uma coisa, que é óbvio que vinhamos falando que o Rui Borges ainda não tinha conseguido ganhar um grande jogo. Ganhou, podem dizer o que quiserem, porque até se colocou-se na semana passada a questão do Braga, que até empatamos em Alvalade, mas a verdade é que ganhou o Marselha. E esta questão de, mas ganhou contra 10, meus caros, isso agora, nós também perdemos com o Marselha e eles também nos ganharam contra 10 na Liga dos Campeões. As coisas são assim, faz-me lembrar aquela história do marcou o gol, mas foi de penalti. Peço desculpa, mas está nas regras e que ele sabe a conta como aos outros. Portanto, o Rui Borges, pelo menos, acho que acabou, não acabou, mas há ali 2 ideias que acho que são muito importantes. Uma da vitória e outra que mexeu bem na segunda parte, mas ainda à primeira sentiu-se isso, obviamente, o gol deles para de bola, há ali uma transição, eles em 3, 4 toques estavam na nossa área, e isso foi consecutivamente, conseguiu praticamente desde toda a primeira parte. Agora o Igor Paixão um grande gol. Agora acho que isso é um problema que nós temos que resolver. Provavelmente, como tu dizes, não foi um bom jogo de Ullmann. Simões entrou ali ainda, enfim,
segundo jogo, não é? Se olharmos para todo, quer dizer, se nós quisermos criar as determinadas dinâmicas para um determinado jogo ou para um conjunto de jogos, estamos a falar de um jogador que era o segundo jogo que estava a fazer, ou o terceiro jogo que estava a fazer, sendo que o Yulman nem estava a fazer uma grande exibição e isso notou-se perfeitamente. E portanto eles muito rapidamente em transição faziam 3-4 toques e estavam na nossa área. Acho que a questão que acabou por definir a vitória, uma é o VAR, como tu disseste, quer dizer, foram 3 decisões certas do VAR. Não sei se hoje em dia também não há uma questão dos árbitros muitas vezes deixarem para a decisão. Deixa-me só dizer uma coisa, o jogador do Emerson, jogador experiente, sabe que há VAR e faz aquela simulação. Está a pedir. Já com o amarelo. Claro, com o amarelo está a pedir-lhe que aconteça aquilo. Porque hoje em dia, tirando talvez a Premier League, continua às vezes com umas regras malucas. Ainda este fim de semana vimos variedíssimos jogos em que a coisa, até no próprio Manchester United, que foi o que vi melhor, mas há mais jogos em que deixaram as coisas seguir. Mas a verdade é que, porque o VAR teve uma intervenção importante, e depois. Na segunda parte, e mesmo jogando contra 10, eu acho que há uma questão que é importante. É contra 10, mas é preciso colocar a equipa a fazer uma determinada pressão. Obviamente o Marselha talvez tenha descido entre descer e pressionado pelo próprio Sporting, desceu um bocadinho cedo demais para a sua área. Sim, mas é preciso criar o carrossel, mas é preciso criar, e isso acabou por bem. O Rui Borges mexe bem, tanto com a entrada do Ioannidis e depois do Catamo, que está presente no primeiro golo, felizmente. E o Alisson, depois não tem e depois o Alisson, que, tal como agora em Tondela, acho que é aquele jogador que está mesmo no ponto de aqueles 15 minutos, enquanto não tem capacidade, obviamente pode vir a ter, mas para já não tem consistência e qualidade para jogar, se calhar, mais tempo do que o que tem jogado. Passos, não é? Exatamente, mas estes 15 minutos de irreverência, mais jovem, de não ter medo de ir, seja contra o Marselha ou seja contra o Tondela, de um para outro e mal tenham espaço, ainda ontem, como o estádio João Cardoso, as bancadas são mesmo em cima, dá-se mesmo para perceber, não é? Mal tem um espaço, tem logo a capacidade de rematar. Contra o Marselha, correu bem. Ontem também esteve muito bem no golo e na entrada que acabou por ter positivo. E, portanto, dizer-se que jogou contra 10, não, jogou contra 10, mas as mexidas de Rui Borges, que tanto no jogo contra o Marselha e também contra o Tondela mexeu bem, funcionaram, foram positivas, e isso acabou por Catamo que entrou. Repara, e Catamo dá também aquela ideia que nós discutimos aqui na semana passada, da questão Kenda versus Catamo. Voltamos à mesma. Eu acho que acaba por confirmar aquilo que falamos aqui na semana passada. Não tem que ser um e o outro, não temos que estar à espera. É velha história. Temos 11 titulares, temos suplentes. Às vezes há um que entra melhor a titular, mas se calhar há outro que a seguir vem do banco e faz qualquer coisa mais, como foi o Catamo, que acabou por desatar ali o nó, digamos, com o golo. E, portanto, acho que a única questão que eu levanto aqui, acho que talvez os 3 pontos negativos, não é? Para não dizerem que nós só falamos coisas positivas. Eu tenho um outro ponto. Pronto, há 3, acho que há uma que nós não podemos controlar, a lesão de Debast, e que acho que poderá ser um bocadinho ainda, demorar um bocadinho mais do que o que estamos a contar. Rui Borges falou, ou seja, Rui Borges falou até à próxima paragem. Provavelmente não volta antes de Bruges, com o Bruges. Pronto. Depois, acho que a quebra física continua a ser notória no Sporting. O trincão nos últimos 10, 15 minutos era impressionante, e eu em Alvalade, desta vez também estava num lugar de um amigo e era central e cá em baixo, e via-se perfeitamente que o homem, se lhe tapasse a boca, ele desmaiava ali e caía para o chão completamente. E depois, uma nota que eu gosto também de ir um bocadinho para lá do que se passa propriamente no relvado, nós tivemos 42.766 em Alvalade no jogo com o Marselha. É muito pouco. É pouco. Eu sei que o Sporting tem ali umas características especiais e toda a gente tenta perceber. Estamos a 10 mil lugares do máximo, que agora são 52 mil. É um jogo, se nós não vamos apoiar nestes jogos, se não se enche estes, e depois não se pode dizer, mas é chuva, é o tempo, não sei o quê, porque o tempo nem era, mas sejam as desculpas coisas, é olhar para o Benfica às vezes e ver, às vezes não, que o Benfica este ano tem tido uma taxa de ocupação não tão elevada, se calhar, como por exemplo com o Porto, mas mete mais gente nos estádios, mas a verdade é que nós não podemos não ter os estádios cheios. Sei que há a questão dos Lion Seats e das Gamebox e da malta que compra lugar e que não mete e nem quer vender os seus lugares. Está tudo certo, acho que tem que haver formas de resolver, porque não faz sentido as pessoas estarem em casa
e quererem e olhar assim, olha, eu não fui porque não arranjei bilhete, porque não havia à venda, e depois tu vês e há 10 mil lugares que não Ficaram estão ocupados, ou agora sim, em Tondela, pronto, agora em Tondela provavelmente já não depende só de nós, porque o Tondela depois não vende mais, e ainda acho que ficaram ali 400 ou 500 lugares no estádio para ocupar. E isso eu acho que não beneficia, e no momento em que se vive tanto a centralização, e se quer vender os jogos lá para fora, e quer-se fazer mais, não pode ser transmissões e depois ter estádios que não estão completamente cheios. E ontem estava a ver, nós temos à volta de 7 ou 8 clubes que têm taxas de ocupação acima de 50%, o que é manifestamente pouco, mas é o que é o reflexo da nossa liga. Sim. Tens uma nota negativa, não é? Tenho, é sobre o jogo, só queria tocar na questão das assistências, realmente. É estranho, porque realmente este jogo com o Marselha, é verdade que o Sporting vinha de 2 jogos que não são galvanizadores, mas este jogo era um jogo muito importante e as contas para a Liga dos Campeões ficaram muito mais interessantes agora. É um adversário direto, o Marselha provavelmente vai lutar connosco por aqueles lugares, ficar mais à frente. Portanto, foi realmente, eu senti isso a ver em casa, portanto imagino que lá tenha-se sentido ainda mais. Em relação ao jogo, voltei a sentir uma outra coisa, para além do muito espaço que estávamos a dar. Eu disse isto hoje de manhã no Ataque Rápido. Rui Borges, para mim, tem uma ideia de jogo muito atrativa. Acho que estamos todos de acordo, sportinguistas, que este tiki-taka a Rui Borges, tiki-tasca, está muito interessante, mas há um problema, e eu senti muito isso contra o Marselha. Não é difícil aos adversários perceberem que têm que povoar aquela zona do Trincão, do Pote e do Soares, e nós estamos com muitas dificuldades em implementar plano B. Até te digo mais, eu ainda não sei qual é o nosso plano B. E isto estava-me a preocupar muito com o Marselha, especialmente depois do golo do Marselha, aquele período entre o golo e o intervalo. E eu estava a comentar com um amigo e estava a dizer, eu não consigo perceber quando o Sporting não tem isto, o que é que o Sporting quer fazer? Quer esticar, quer passe longo, porque eu fico sem perceber, a sério. E em relação à questão do De Bast, eu gosto do De Bast, não, acho que estamos todos de acordo que é um central com um potencial muito grande, mas há uma grande diferença entre ter o Diomande para estes jogos onde o adversário tenta ser um bocadinho mais físico. O Diomande dá uma tranquilidade grande, até ao próprio Inácio. Na minha opinião, eu sou muito fã do Diomande. Para mim, é verdade que ele iria regressar se calhar mais pausadamente, e agora com a lesão do De Bast já vai sumir, mas eu acho que vai acabar por ser uma benção disfarçada, porque o De Bast não vai poder ficar chateado porque deixa a titularidade porque está lesionado, e às vezes estas coisas, retirar agora o De Bast vai pensar, mas porquê? Estou a jogar mal, e não está a jogar mal. Portanto, eu gosto muito do Diomande, portanto, acho que a dupla Diomande e Inácio é a nossa dupla, e o De Bast é um central suplente, entre aspas, de luxo. É óbvio que não podemos comparar com o jogo de Tondela, mas sentiu-se uma segurança defensiva com Tondela, não digo comparando com o Marselha, mas se calhar com outros jogos. Mas mesmo no jogo em que o Diomande se lesionou, sim. Que eu agora confesso que já não me lembro qual foi a primeira jornada. Casa Pia? O primeiro jogo foi Casa Pia. Eu senti logo uma diferença. O Cassiano, com o Diomande, não conseguiu fazer nada, e com o De Bast ganhou-lhe imediatamente 2 lances de duelo físico. E isto, o Diomande, traz uma dimensão ao Sporting diferente. Olha, um outro assunto só para o que é que se passa aqui? Um outro assunto. 2 jogos de Fresneda. Eu por acaso tinha aí nas notas do jogo do Tondela, porque a minha dúvida para Tondela, quando se poderia pensar no 11 titular, eu acharia que tinha dúvidas se Fresneda iria ser titular ou não, para descansar eventualmente e Vagianidis ter aqui a oportunidade, ou eventualmente jogar na Taça da Liga na terça-feira, porque vamos ter agora nos próximos 15 dias, são 5 jogos, já com o Tondela que passou, portanto era a dúvida, mas Fresneda acabou por ser titular. E a minha outra é, eu a certa altura ontem ainda pensei que o Ioannidis fosse titular em detrimento do Soares, porque o Soares contra o Marselha tem alguns lances que não correram bem. Ontem acho que foi ao contrário, marcou e até podia ter marcado mais, tem bons momentos, mas depois também fiquei a pensar, na verdade, por que razão vais tirar Soares quando é provavelmente o melhor ponta de lança em Portugal, tem 6 golos, tinha sido ultrapassado pelo Pavlidis, mas ainda ontem marcou. Mas a verdade é que, olhando para Fresneda, está a dar. Se calhar poucos pensariam, porque quando se contratou Vagianidis vai ser titular de caras, e afinal Fresneda tem ali os problemas dos cruzamentos, acho que isso é notório, mas ontem acho que houve ali vários a falhar os cruzamentos, aquele campo também. Mateus Reis entrou bem nesse Mateus Reis entrou bem, essa eu acho que
há pouco dizíamos o Gigi, o Kochaves, ele ficou de fora e acho que começa a descer, e o mesmo está a acontecer com o Mangas agora com a entrada do Mateus Reis. Acho que também seria natural, e acho que não quer dizer que isso venha confirmar que não foi uma boa contratação a do Mangas. Não, acho que a contratação de Mangas, e ele até já teve, acho que serve, já foi importante. E há outra coisa, eu acho que o Sporting terá percebido, isto sou eu a especular, não tenho informação de nada, o Sporting terá percebido que a situação do Nuno Santos era bem mais grave do que... Sim, e está-se a comprovar, e portanto precisava de mais um jogador. Era para regressar mais cedo e pelo já jeito estaria, não é? E não vai regressar tão cedo. E portanto, e acho que não é só a dele e a Daniel Bragança. Esse vamos, é um problema. Acho que a Daniel Bragança não está fácil. E portanto, Fresneda entrou, está bem, está titular, está numa forma muito interessante. E tem dado... Foi à seleção sub-21 de Espanha também. E, portanto, começa ali. Acho que depois também é aquela coisa muito sportinguista, e acho que aí um outro. Eu depois hei de ligar aí com uma outra coisa que são aquelas coisas que às vezes me irritam no universo sportinguista, dentro da bolha, não é? Porque estas coisas depois, até como vimos agora as eleições do Benfica, parecia que ia ganhar o Noronha. A bolha e a realidade, não é? Mas é muito de massacrar e não dar ali um bocado de tempo. Não quero dizer que o Fresneda já não tenha tido tempo, obviamente que já teve, a coisa não encaixou, se calhar agora está a encontrar ali o seu espaço, o seu momento, e se calhar vai deambular entre titularidade e suplente com o... Que não é mau, não é mau termos até dois. Porque voltamos à velha questão, se tivermos dois bons jogadores que possam alternar ali na posição, dão coisas diferentes. E dão coisas diferentes, e para jogos diferentes, e depois com a quantidade de jogos que nós esperamos continuar a ter, e que vamos ter, porque para já ainda estamos nas 4 competições, na terça-feira, amanhã, vamos jogar a Taça da Liga e esperamos continuar, e portanto continuaremos nas 4 competições. Parece-me claro que temos que ter jogadores que deem para este tipo de situações que vão acontecendo ao longo dos tempos. Tondela, eu tenho dito isto, já o disse mais do que uma vez, em mais do que uma plataforma. Eu sinto que o Sporting às vezes tem tanta facilidade de criar oportunidades que os jogadores se deslumbram. Em Tondela, não só em Tondela, mas o caso de Tondela veio a cereja no topo do bolo desta minha ideia de que o Sporting tem, eu continuo a dizer, o Sporting tem o melhor 11 do campeonato. Somos o que mais criamos oportunidades. Somos o que mais criamos oportunidades, ou se não estamos em primeiro, estaremos aí muito perto. Mas às vezes os jogadores, estavas a falar do Soares à Bergkamp, ele olha para um lado, remata para o outro. E tivemos, houve ali momentos que fizemos, não é como se costuma dizer, muitos Rodriguinhos. É isso, é exatamente isso. Aliás, o próprio gol do Soares tem ali um Rodriguinho a mais, mas como ela entrou, é espetacular, e fica ótimo ver no YouTube, vai para um lado, vai para o outro e tal. Anda ali os jogadores de um lado para o outro. Exatamente, e nós gostamos disso quando a bola entra. Mas a verdade é que... Mas sentes que às vezes os jogadores se deslumbram um bocadinho. Eu acho que... Eu não sei se é só uma questão de deslumbramento ou se é uma questão de às vezes também não estar incutido um determinado espírito de que é preciso rematar mais. Pois. E voltamos ao jogo de Marselha. O Alisson acreditou. Teve sorte. Está bem. Teve mas sorte, se não rematar, claro, não tinha. Mas se não rematasse, sorte não tinha de certeza. E portanto, eu acho que o deslumbramento de ter tantas oportunidades... Deslumbramento entre aspas. Eu acho que o deslumbramento associado à questão de tens tantas oportunidades que tu não consegui agora, mas daqui se calhar a 2 ou 3 minutos vou ter outras. Especialmente num jogo como aquele de ontem, em que... Ou às vezes em vez de rematares ali naquele momento, ok, vou tabelar aqui... Tabelar, ainda vou fazer mais um bocadinho, ainda consigo. Houve momentos ontem que se percebeu perfeitamente que só faltava entrar para dentro da baliza, que não fazia sentido absolutamente nenhum. Claro que o Tondela também, principalmente na segunda parte, fez um jogo muito faltoso e, mais uma vez, o Bernardo a fazer uma exibição muitíssimo acima do que é. Fez 12 defesas. E algumas mesmo, aquela do lance do Bergkamp que estava a brincar, que até foi a expressão, até foi o meu amigo João Castro que utilizou, o lance à Bergkamp, quer dizer, ele faz uma saída, parecia guarda-redes de handball. Depois ele até está a olhar para o lado e defende aquilo com um bocado de sorte, mas está lá para isso. Mas a verdade, eu percebo esse deslumbramento, acho que nós também temos que arriscar um bocadinho mais, acho que temos que olhar, ainda ontem o Trincão podia ter rematado uma série de vezes, acho que o Pote, enfim, eu do Pote eu não consigo falar mal, eu não consigo falar mal do Pote. Ainda ontem o Pote voltou a fazer uma coisa que eu tenho reparado que nos últimos dias, portanto ele dá uma entrevista com o Pedro Barbosa, porque tinha igualado em assistências, que o Pedro Barbosa nem sabia a espiada, porque o Pedro Barbosa não liga nada àquelas estatísticas. Passa-lhe completamente ao lado, mas o Pedro Barbosa nessa entrevista virou-se para ele e disse, renovaste agora e tal, e até disse que praticamente vai ficar aqui a carreira toda. E eu sinto que o Pote, já nestes últimos jogos, aconteceu agora em Tondela, já aconteceu noutro jogo, não sei se foi no da Taça, às vezes vem para perto do público, às vezes sozinho, num movimento de interação e de mostrar que está ali e que
O Pote já é uma figura do Sporting intemporal. Se bem te recordas, o Pote no início da época, já não sei se foi numa conferência ou se foi numa entrevista, ele abriu a porta quando ele disse: é garantido que fique no Sporting este ano, para o ano logo se vê. Portanto, ele se calhar também sentiu que alguns adeptos, mas como assim logo se vê? O que é que estás a querer dizer? Claro, e aí vou-te dizer, o ano passado existe muitas vezes, eu percebo perfeitamente que as pessoas olhem para o Guiocas e olhámos todos para o Guiocas e era uma coisa, mas havia momentos em que toda a gente falava do Guiocas e esquecia completamente todo o resto, nomeadamente o Pote, que na minha opinião e na opinião de qualquer sportinguista que vê o que todos nós vemos, o Pote nos últimos 5 anos é uma presença constante nos melhores momentos do Sporting, ganhou títulos, 3 títulos, vai ter 3 títulos só de campeão nacional, vai ter um palmarés que provavelmente não há muitos, tirando os 5 violinos, não há muitos, e portanto eu acho que essa ligação que ele está aqui a criar, eu acho que ela já existe, mas eu acho que ainda está a ser amplificada, porque provavelmente a ideia dele é, se calhar vou mesmo ficar aqui até ao final da minha carreira, porque eu estou num clube que me amam, num clube que é valorizado, que sou valorizado, acho que obviamente vai fazer pela sua vida do ponto de vista profissional e financeiro, claro, renegociar e ter sempre os melhores contratos, como todos nós fazemos nas nossas vidas profissionais, e portanto eu acho que ele começa a perceber que se calhar Encontrou é a casa e eu vou ficar e ele pode fazer história, é isso. Ele está a fazer história e vai ficar um marco eu por acaso não tirei para este, só agora estamos a falar disto, mas vou tirar para o próximo, ver a nível de golos e assistências. Ou seja, onde é que ele está? Onde é que ele está? Dos dois somados. As tabelas, sim, os dois somados. Ele há de estar já num nível muito grande. E depois, se lhe adicionares o palmarés, meu caro, é preciso recuar para aí aos 5 violinos ou alguém que às vezes uma pessoa se perde ali na década de 60 ou 70, que também conquistou alguns títulos, 50, 60, 70, e portanto, claramente, isso parece-me. Grande pote. Olha, tocámos já no calendário, nós estamos a gravar isto na segunda, o Sporting joga já amanhã. Jogou ontem, portanto é aqui um contexto um bocadinho diferente. Estavam alguns sportinguistas a perguntar-me porque é que o Sporting não pediu o adiamento. É muito difícil nesta altura encontrar datas por causa da Final Four da Taça da Liga, ou seja, as semanas estão todas muito contadas. E dos calendários da FIFA. Claro, isso é logo um problema. Eu diria que o Sporting nem se terá chateado muito e terá dito, ok, temos aqui uma desculpa para rodar a equipa toda, ninguém nos vai poder dizer nada. E assim esperamos, não é? Mas eu não sei se é, sabes que isso depois é aquela história que voltamos a olhar. Há muita gente, e eu percebo isso, nós estamos ali para ganhar títulos e eu não abdico de ganhar a Taça da Liga. Não abdico a ganhar nada. Campo, obviamente, mas não é a minha prioridade, eu não acho que seja a prioridade, e acho que amanhã mesmo nós devemos rodar. Eu não vou dizer que vamos chegar ali e vamos meter miúdos ou de repente vamos... Se calhar, e celebraremos aqui outra conversa, para que é que deveria servir a Taça da Liga? A Taça da Liga nasce como algo para rodar jovens e para dar aquela coisa da média de idade, e até tem lá um critério 23. que eu acho que ainda tem a idade, jogadores como formados, critério de desempate. é o último critério. É o último critério, portanto ainda lá está. Quer dizer, agora não, porque já não há grupos. Pois, agora já não existe grupos, havia, não é? Exatamente. Mas passou disso para hoje em dia, a Liga já percebeu que aquilo é uma fonte de receita adicional e obviamente a festa de futebol até se atribui aquele título ridículo, na minha opinião, não sei se ainda continua, do campeão de inverno, que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas amanhã é um dia claro para colocar jogadores como o Gigi Kochoshvili, o Alisson, o Edu Quaresma. Eu acho que sim. Eventualmente até o Flávio. Houve 4 jogadores que foram em estágio, acho que da equipa B. Da equipa B? Acho que já foram em estágio já para o jogo de Tondela. Portanto, provavelmente eu diria que, para dar oportunidade e a até eles. Digo mais, aquilo que o Sporting B está a fazer, ainda agora mais 4. Exatamente. Ok, ficaram já contra 9, mas eu lembro-me de uma outra equipa, Lisboeta, que jogou contra 9 e conseguiu perder sem guarda-redes da baliza. Exatamente. Falo do Benfica B Portimonense. Já merecia um prémio, porque não tem jogado, não tem sido. É uma oportunidade isto. Não, e portanto, nós porque o nosso foco é que nós vamos jogar já na sexta-feira. E na sexta-feira é para o campeonato. E depois na terça. E nós vamos jogar na sexta para o campeonato. Vamos apanhar os Juventus num período. Bem, acabaram de despediram hoje o treinador. É um problema, porque se não tivessem despedido, se calhar ainda era melhor. Mas não é o melhor momento. Acho que temos ali umas contas a estar com as Juventus do ano passado, porque lá poderíamos e deveríamos ter conquistado. Faz lembrar um bocadinho o Nápoles, ainda agora no jogo que fomos a Itália também jogar. E portanto, é descansar, é recuperar. Há jogadores que precisam de recuperar. Nota, já falamos do Trincão. É aproveitar. Claro que depois fomos à Final Four, já sabemos que esta Final Four está feita para ser Sporting, Porto, Benfica e Braga. Sabes o que é que me chateia?
todos percebemos que a Liga quer Sporting, Porto, Benfica e Braga. A mim chateia-me que eles não o digam. Não deve gostar muito do A mim chateia-me que eles não o digam. Exato. Percebes? Mais vale fazer como fazem em Espanha, que pegam nos 4 primeiros. Eles sabem quem é que vão ser os 4 primeiros, não é? A probabilidade de Barcelona, Real e Atlético estarem nos 4 primeiros é 90%. Assim podem dizer que dão uma oportunidade aos outros clubes nestes quartos finais. Claro, e então marcam o jogo ao Sporting com 48 horas. Exatamente. Portanto, menos 48 horas. Claro, não faz sentido. Acho que ponto assente, não haja dúvidas nenhumas. Amanhã é para rodar. Se ganharmos, vamos à Final Four e depois logo se vê quem é o adversário. Mas mais uma vez, já o ano passado dizia o mesmo, não acho que haja importância. Aliás, o ano passado na Final Four acho que chegamos a ter um jogador lesionado qualquer, que depois nos fez falta, até porque nós tínhamos uma série de problemas que já... Bem, o ano passado então era um problema. E portanto, nós temos que também saber gerir isso. E por exemplo, os ingleses fazem muito bem isso na Taça da Liga. Muitas vezes roda as mesmas equipas, tirando casos excepcionais em que, obviamente, não são os tradicionais, as equipas de topo da Liga. E, portanto, amanhã é para descansar, é para pôr outros, é para dar oportunidades e é para avaliá-los e para perceber. Não é pô-los a jogar e dizeres, olha, estão aqui porque é um jogo que interessa menos. Não, isto é uma oportunidade para vocês mostrarem que têm capacidade para lutar pelo 11 titular, por ser opção nos jogos. E, por exemplo, tu tens falado aí do Kokorashvili. Se ele se mostra neste jogo, reentra, ou reentra, não. Claro. Se calhar ganha ali porque ele está no banco patamar, e, portanto, a qualquer momento ontem foi chamado e a qualquer momento vai ser sempre chamado para jogos que nós esperamos que quando vêm do banco sejam solução para mexer, porque normalmente quando entram do banco, tirando raras exceções, é para mexer no jogo por alguma razão que precisamos. E, portanto, eu acho que esse jogo é claramente uma boa oportunidade para testar aqui outros jogadores. Olha, para o Manga jogar, por exemplo, para o Virgínia. Virgínia, que já foi importante. E que já foi importante, obviamente, quando o Rui Silva não esteve. E se calhar, dando estas oportunidades, também quando entram, vêm com outra motivação. Olha, portanto, o Sporting joga amanhã, esperemos que corra tudo bem e que estejam depois aptos, mais importante para sexta e depois para terça. Durante a semana, nós já tínhamos tocado nisto no assunto, no episódio da semana passada, o Sporting avançou com a emissão de obrigações. Já há mais informações. Já há mais informações, compreendemos melhor como é que vai funcionar o protesto, estamos a falar de... juros um bocadinho altos, mas estamos a falar a 28 anos, portanto, eu sei que tens aí mais algumas informações. Até porque o Zenha acabou de fazer hoje tarde um post no LinkedIn. E repara, esse assunto tem sido muito debatido no universo leonino. Engraçado que às vezes lê-se coisas. Agora, eu vou começar por aquilo que eu acho que é positivo e depois deixo aqui as duas notas que acho que são as notas negativas que as pessoas têm andado a... Sabes bem, só assim muito rapidamente, já tínhamos falado disso, Sporting SAD detém 100% esta empresa, que é a Sporting Entertainment SA, a emissão de 225 milhões de euros e a emissão obrigacionista privada, não foi pública como aquelas que normalmente as pessoas... Qualquer um de nós os chamados empréstimos obrigacionistas. Qualquer pessoa pode comprar. Pode comprar, este não. Maturidade a 25 anos, taxa fixa anual de 5,75. Tivemos uma procura de 8,5 vezes maior à oferta, maior parte do mercado americano. A operação foi trabalhada pela JP Morgan, também para a PLMJ aqui em Portugal e pela Legends Global. E isto é muito importante, a Legends Global está também no Real Madrid. Depois o Zenha hoje adicionou ali uma informação que acho que é importante e pertinente, que foi o rating que teve esta operação e é também aquilo que eles depois chamam de investment grade, BBB e BBB-, que na prática quer dizer, é um rating, eu não sou entendido, digo sempre isto, é apenas o que uma pessoa vai aprendendo, vai ouvindo falar, mas a verdade é que esta operação foi este rating que é dado à operação, é uma operação segura no sentido, como muitas vezes estes ratings são atribuídos aos Estados e às grandes empresas. É no fundo, portanto, um carimbo. É um carimbo de um bom trabalho que tem vindo a ser feito no próprio Sporting e, portanto, e não estamos aqui a brincar, isto não quer dizer, de repente não foi o Sporting que atribuiu isto, não. E isto é um ponto positivo. Só para recordar que esta sociedade tem o objetivo, obviamente, de transformar o clube, não o clube desportivo, estamos a separar o que é o futebol daquilo que eles, os sportinguistas têm utilizado, a equipa de gestão do Sporting tem utilizado muito estas palavras, portanto, transformar o hub global para entretenimento e lifestyle. É aquilo que eles têm dito, e eu costumo dar este exemplo, peguem no browser, vão ver o site do Tottenham dedicado só ao estádio e àquilo que acontece às atividades. Eu não estou a dizer que temos a capacidade de fazer, até porque ele está em Londres, uma das principais cidades do mundo, mas ao nosso nível acho que é importante. E depois também eu ali refinanciamento da dívida, não só pagar à Sporting SAD, como também depois a questão da Segasta, e isso acho tudo bem. Onde é que está aqui para mim os únicos problemas?
Só dizer que o Sporting, obviamente, e isto são empresas, mas isto são empresas com características, há uma característica que difere de todas as empresas. Tu, passando aqui a publicidade, hoje se quiseres ir comprar entre uma coisa qualquer, para a tua casa de supermercado, vais a um supermercado A, B, C, Pingo Doce, Continente, seja aquilo que tu quiseres escolher. Mas escolhes, hoje vais a um, amanhã vais a outro. Nós, enquanto adeptos, o nosso clube é o Sporting, a nossa empresa é o Sporting. Nós olhamos para esta empresa com um sentimento de posse. Alguns até mesmo com posse porque têm as ações do Sporting, mas nós olhamos para isto com um sentimento de posse e, portanto, ficamos sempre à espera de ter mais informação. Não houve uma informação inicial dada aos sócios. Não têm que dar. Eu vi na net as pessoas dizer não têm que dar, estatutariamente não existe isso, mas acho que poderiam ter comunicado aos sócios, olha, nós vamos fazer esta operação, estamos a pensar fazer isto. Acho que numa Assembleia Geral ficava bem, até porque os sócios, no passado, já assistiram a determinadas dilapidações de património que ficamos sempre em entradas fortíssimas de investimentos e, portanto, ficam a pé atrás. Depois, o que é que as pessoas ligam duas coisas que têm falado muito, que é, nós vamos ter aqui os juros anuais serão à volta dos 12,9 milhões de euros. A taxa é fixa, 5,75. Portanto, estamos a falar aqui de 13 milhões de juros. Quer isto dizer que a operação que está por trás desta Sport Entertainment tem que ser uma coisa muito bem gerida. Esse é o risco, e está lá apontado no próprio investimento que é feito, é o risco. Enquanto que no futebol há o risco, sabemos das transações, se as fazemos, se vendemos jogadores ou não, e se a bola entra ou não. Aqui há o risco da operação de cumprir as obrigações. E que também estará ligado um bocadinho, sempre, claro que não está totalmente ligado aos resultados esportivos, porque de repente se começas a fazer concertos em Alvalade, ninguém vai a um concerto porque o Sporting ganhou ou perdeu, como é óbvio. Quanto muito pode ser o Sportingista que está chateado. Exato. E não vai. Pronto. Está chateado, mas não vou ver o Bruce Springsteen. Eu acho que as pessoas estavam, e ontem estava em Tondela a falar com alguns amigos, faltava ter acesso aqui um bocadinho mais, não digo ao plano de negócios em si, mas faz tantas vezes, e há tempos o André Bernardo fez uma apresentação do plano estratégico que já foi repetido não sei quantas vezes, já andou para trás e às vezes repetem coisas que não acontecem e depois voltam a pôr. Poderiam ter feito esta apresentação e eu acho que essa é a maior crítica, porque as pessoas ficam de pé atrás com determinadas informações financeiras e depois não dominam determinados, como eu também não domino, fica-se ali a pensar, isto é um bicho papão. Este dinheiro, tanto, é muito dinheiro. Mesmo sendo aos tais 28 anos, mesmo tendo esta taxa de juros um bocadinho elevada, porque e está tudo certo, até pelo risco inerente a clubes de futebol e este tipo de negócio. Mas depois tendo esta operação que correu bem e a procura mostra que sim, e era importante ao Sporting também, nós já sabemos que parte deste dinheiro também vai ser utilizado não é requalificação, mas no melhoramento de algumas estruturas, estádio, mas extra relevado e extra bancadas e não sei o quê. Museu, por exemplo, Alvaláxia, exatamente. Foram coisas que os sportingistas queriam, exatamente, não é? E acho que é essencial. A Alvaláxia é essencial até a nível de receita comercial extra futebol. Mas era importante que fosse uma coisa mais detalhada pela SAD do Sporting. Isto não é uma crítica nova à direção de Frederico Varandas. Eu diria que não é uma crítica nova a nenhuma. Não é nenhuma. O problema é que se for o BES a fazer uma operação, claro, ninguém sabe. Ninguém quer saber, e o Sporting, o Sporting, o Benfica, o Porto, o Braga, têm um grupo, uma percentagem grande dos seus adeptos que gostam destas coisas e se interessam por isto e que têm voz e portanto, mas pronto, é o que é. Vamos ver se na próxima Assembleia Geral. Vamos em breve, certamente, tendo mais. A mim o que me chateia, e ontem alguém dizia na brincadeira no estádio, os sócios não sabem nada e para já não sabem muito pouco, mas pronto, qualquer dia sai uma notícia no Record, na brincadeira, e já lá temos, pronto, às vezes brinca-se com isto, porque o Record houve ali uma altura que tinha informações e continua a ter informações privilegiadas, mas é este lado, e eu acho que era simples, da mesma forma que nós às vezes fazemos aqui críticas, por exemplo, à questão da ligação com os adeptos e que Frederico Varandas montou, de certa forma, uma determinada guerra com os grupos de apoio, e acho que às vezes poderíamos ter tido mais cuidado a resolver. Acho que tem a ver, porque isto é uma empresa, mas no final não é só uma empresa, são adeptos, são pessoas com sentimento, é coração, é uma ligação afetiva enorme. E o engraçado é que Frederico Varandas já passou por muito no Sporting, desde que é presidente, e todos nós sabemos, e pronto, foi o que foi, mas neste momento há uma simbiose tão grande, porque os títulos retiram-lhe. Se fosse a Assembleia pedir, levavas 90% ou 95%, ninguém nem precisava de votação, mas as pessoas iriam estar, faziam-se algumas perguntas, mas era um momento... Havia confiança, neste momento há uma simbiose muito grande. Claro, era mais uma questão de, olha, nós vamos fazer esta operação, e dizias exatamente a mesma coisa que estás a dizer aqui, lá,
e os sócios iriam, ok, podiam um ou outro Uma outra mais questão. entendido fazer uma questão se calhar mais profunda, Claro. e estava tudo certo, mas era este gesto que eu acho que é necessário ter. Sim, e é engraçado porque se olharmos não para o Porto, porque o Porto também está numa trajetória de transparência muito interessante, mas se olharmos, por exemplo, para o Benfica, logo ali ao lado, o Benfica acabou de ter resultados financeiros muito bons, se calhar até históricos, e não foram aprovados. Claro, e portanto, claro. nós podemos pegar nesses exemplos de vamos aproveitar que estamos com uma simbiose bonita e vamos aqui abrir um bocadinho a transparência. E não deixar que fantasmas do passado tomem conta da cabeça dos sportinguistas, porque pois na realidade depois não são bem fantasmas, porque alegadamente, vou dizer sempre alegadamente, na altura de Soares Franco, bem, todos se lembram, alguns agora não se lembrarão porque eram novos, outros deixaram passar, como é que aconteceram determinadas situações. E acho que é isso que no fundo, claro que haverá sempre quem não seja, que será sempre só do contra por ser do contra. E eu aí depois não entro nas discussões. Depois as discussões vão para lá de como é que poderia ser feito. Pá, isso depois eu também não posso entrar. Porque depois esta coisa que nós todos somos entendidos de futebol, de finanças, de marketing, quer dizer, não, estão lá profissionais. Estaremos cá para julgar, mas estaremos para julgar no sentido quando as coisas acontecerem. Não podemos agora estar aqui antecipadamente a dizer que isto vai ser um falhanço e que vai correr mal e porque é isto e porque é aquilo outro. Não. Acho que a única questão mesmo aqui é a falta de informação e um bocadinho aprofundar o que é que está a ser feito, além destas questões, que ele hoje tentou fazê-lo, e eu volto a dizer uma coisa muito importante. Muitas vezes o Frederico Varandas é que é ele que fala e que está sempre a falar e vai às televisões e sei o que mais. Lembro-me já há muitos anos, no tempo de Bruno Carvalho, o Carlos Vieira às vezes dava umas entrevistas e eram sempre muito importantes. Aquilo era visto se calhar por 1% das pessoas, mas dizia sempre coisas muito interessantes e bem formuladas do ponto de vista financeiro que ajudavam a perceber outras coisas. É outro know-how, não é? Faz a mesma coisa. Aquilo que ele fez hoje, o post, acho que no LinkedIn é importante para se perceber, está tudo certo, com os agradecimentos até ao seu diretor financeiro, até à responsável pelo legal no Sporting, pela parte da advocacia e da parte legal, mas também, se o tivesse feito, pudesse fazer noutros, não sei, às vezes nos jornais económicos, para termos um bocadinho mais. É evidente que não vai pôr toda a informação, claro, nem pode, como é óbvio. Também temos de ter aqui alguns negócios escondidos, no sentido de informação, que obviamente que é nossa e confidencial. Muito bem, vamos ver então como é que isto se vai prolongar agora nos próximos tempos. De certeza que vamos voltar ao assunto. Temos certamente, até porque depois nas Assembleias Gerais certamente isto vai ser questionado. Queria falar contigo, aliás, não, já era estes os assuntos que nós tínhamos. Eu queria era lançar-te, esta semana tu tens a figura da semana, eu tenho a memória. Vamos começar por ti. Temos separador, Gonçalo? Temos, então vamos lá, mete aí o separador da figura. Vamos lá então, quem é que então, a figura da semana sou eu. Eu volto a lembrar, a figura da semana pode não ser um jogador, por exemplo, na semana passada a figura foi o basquetebol. Repara, eu disse aqui no primeiro programa que eu tento ser às vezes muito imparcial, mas não sou imparcial, sou sportinguista e defendo muito o Sporting, claro, e como tu, mas defendo muito o Sporting. Para mim a figura da semana é Rui Borges, e vou explicar porque é que é Rui Borges. Pelo menos, e repara, nós deixar só esta nota aqui, quando estamos a falar da figura da semana, estamos a falar da semana que aconteceu, obviamente. Claro que se calhar daqui a uns meses, quando olharmos, há um contexto para eu ter escolhido esta figura da semana. Para mim foi a figura da semana porque nós aqui falamos na semana passada, Rui Borges vinha a ser coisas na televisão de que era o jogo de vida ou morte, era não sei quê, era isto, e porque não faz bem, e porque é isto, e porque é que continua a ser treinador. Já vi pessoas a pedir, e eu volto sempre a dizer esta coisa, não há mal nenhum as pessoas criticarem as opções de Rui Borges, não concordarem com o que o Rui Borges vai fazendo, está tudo certo, desde que sejam fundamentados. Agora, estar aqui constantemente a colocar em causa o treinador de Sporting, quando estamos, neste momento estamos empatados com o Porto, porque o Porto vai jogar hoje, até um jogo complicado. E o calendário do Porto? Nós já jogamos com um conjunto de equipas de alto nível, acho que isso não há dúvidas nenhumas. Estamos na Taça de Portugal, podem dizer que não foi a melhor exibição, na Liga dos Campeões continuamos com os objetivos intactos, vamos ter agora a Taça da Liga, mas não há razão objetivamente nenhuma para se querer mudar de treinador. Vinha de ser campeão nacional sem perder, ou não é, até que entrou num momento complicado. Ao dia 2, que digo qual é a figura da semana, para mim é no sentido em que ele sofreu por antecipação ali a questão dos ataques, e nós falamos disso aqui na semana passada, até dei um exemplo, naquele caso era do José Nunes, mas passaram-se mais na televisão, de que estava a risco de poder perder o lugar, e até se contou a história de que o Varandas tinha ido lá, enfim, e de repente ele
ganha ao Marselha, ele e a equipa, obviamente, e ganhamos ao Tondela. E, portanto, encara a continuidade da semana de outra forma. E atenção, o jogo ontem em Tondela, eu queria só para terminar isto a figura da semana, foi um grande jogo. O Sporting mostrou que tem qualidade. O Sporting mostrou que, obviamente, se entrar sempre assim, tirando os jogos com os 3 grandes, tem possibilidade de ganhar a todos, obviamente, e depois a luta com os grandes, obviamente, é sempre um jogo de tripla. E às vezes acho que nós perdemos com coisinhas, e vou ligar aqui uma coisa, repara, agora temos a questão do Afonso Moreira que anda a ser falado. Epá, eu desejo a maior sorte do mundo ao Afonso Moreira, menos quando jogar contra o Sporting. Foi um jogador que estava avaliado em muito pouco quando estava na Liga 3, não quis renovar, que depois teve lesão, não se conseguiu impor na equipa A. Podem dizer que foi por esta ou por outra razão, foi vendido, nós ainda ficamos com 20%. Epá, que jogou 13 minutos esta época em média em jogos. Epá, não façamos disto, parece que temos uma capacidade, eu não tenho nada contra o Afonso Moreira, pelo contrário, mas parece que temos uma capacidade de não olhar para dentro, para aquilo que nós normalmente são os nossos, e portanto, para mim, a figura da semana é Rui Borges. E o Afonso Moreira, que tem estado, pronto, está a fazer o seu caminho. O seu caminho é que faça eu bem. O Sporting tem o Sporting tem o Kenda, não é? Portanto, nesse sentido de aproveitamento de a malta gosta muito de falar do transfer market e não sei o que mais. O Afonso Moreira na altura estava avaliado em 400 mil euros, foi vendido por 2 milhões. Acho que era difícil, e acho que também havia ali qualquer coisa de ele não quis renovar, nós também não quisemos esforçar muito. Portanto, às vezes é preciso perceber os momentos. Eu sinceramente não sei se ele iria ter capacidade de jogar aqui este ano em Alvalade, e portanto ficamos com 20% e o jogador seguiu a vida dele e marcou um grande gol e que marque mais e que seja muito feliz, se for o melhor marcador mas isto foi só para ligar no sentido em que muitas vezes somos muito criticamos muito facilmente aquilo que é nosso, só para poder, e algumas críticas eu já sei que depois é para criticar, não é visar o Afonso Moreira ou o Sporting, às vezes algumas são também das direções, mas entramos aí em outros universos. Vamos à memória. Saudosa Maria José Valério. Porquê é que eu trouxe esta memória? Porque eu estava lá no estádio. Eu sou de Aveiro, sou de Ilha mais propriamente, e durante muitos anos eu ia ver os jogos do Beira-Mar, na primeira e na segunda liga. E eu estava neste jogo, um mítico que está agora a fazer 19 anos, um mítico Sporting Beira-Mar, em que o Beira-Mar, ou era lesão ou era castigo de um dos centrais, teve que lançar um jogador. Esse jogador chamava-se Buba. Eu estava lá também. Estavas lá? E o homem marcou 3 golos ao Sporting. Ele depois só fez mais 8 ou 9 jogos. Curiosamente, marca os 3 golos ao Sporting. Na jornada a seguir, o Beira-Mar jogou contra o Benfica. Ele foi expulso. Exatamente. Portanto, um jogo daqueles que só acontecem ao Sporting. Este ano é um mítico ano, que eu estou sempre a falar disto, e ainda bem que existe o VAR, e desde que há VAR nós já fomos campeões 3 vezes. Este é o mítico ano em que o Sporting fica a 1 ponto do Porto de João de Ferreira, que é a mão do Rony. Também estava lá, atrás da baliza. Conseguiste ver bem a mão? Perfeitamente. Eu, se não estou Rony em erro, do Passos Ferreira, o Sporting perde 1-0. Exatamente. Eu, se não estou em erro, posso estar agora aqui errado, mas acho que estava na bancada norte, acho que ele se lança na bancada norte. Já não tenho bem a certeza, mas lembro. Na norte, sim. E eu lembro perfeitamente de olhar e ficar estupefacto. E como é que é possível não ter visto essa mão? E esse jogo da Aveiro também estava lá. E na 3 altura, golos. A frase que tu disseste há bocado era coisas que só nos aconteciam a nós. E isso também é um reflexo do que mudou nestes últimos anos. Hoje em dia não acontece uma das histórias. coisa. Eu já estou com 36 anos, 37 já. E então às vezes eu conto aqui na redação. Tu lembras-te, claro que vais lembrar, do Vender. Andámos, o Vender, que andámos um verão inteiro a tentar contratar o Vender ao Braga. E depois ele, no jogo do Braga. E ele tem meia época desastrosa no Sporting. O Sporting empresta ao Braga, primeiro jogo do Venda, perdemos e ele marca 2 gols. Não foi assim uma coisa qualquer. Eu não fui ver esse jogo, estava em Lisboa. Eu sei perfeitamente onde é que estava a ver esse jogo, e estava com 2 amigos do Benfica, e lembro-me disso, exatamente. Lá está aquelas coisas, isso acontecia-nos muito. Há tanta história. Nós, se formos para trás, golos que nós sofremos de jogadores emprestados por nós, golos do outro mundo que não marcavam a ninguém. Quem era aquele extremo que marcava sempre? Já não me lembro, mas havia um extremo que o Sporting andou a emprestar durante vários tempos, e volta e meia ele marcava gols. Há muitas coisas, mas esse do Buba, lembro-me perfeitamente esse jogo, e vou só pensar, isto só mesmo a nós é que nos acontece. 3 golinhos do Buba. Um central, com todo o respeito, e claro, ele depois fez a sua carreira, um central banalíssimo.
Grande abraço ao Buba, que defendeu o Beira-Mar, e eu gosto muito do Beira-Mar, portanto esperemos que um dia podemos voltar. Mário Duarte, vai lá jogar a seleção. Este jogo não foi de Mário Duarte, já foi no Municipal. No Mário Duarte eu ia de autocarro ver os jogos. Exatamente, este já foi no Novo e que às vezes está ali um bocadinho abandonado. Às vezes estou a ser simpático. Estás a ser muito simpático. Bem, vamos embora, meus amigos. Espero que tenham gostado. Voltaremos para a semana. Pedro, obrigado. Continuamos a falar. Já sabem, a versão vídeo deste programa está no YouTube. No Spotify e nas plataformas podcast está a versão áudio. No site do 00 também está a versão vídeo. Podem nos seguir nas redes sociais. Temos tido um ótimo engagement com a nossa conta do Twitter e, portanto, podem seguir Canto do Sporting no Twitter. Sigam também a Bancada de Leão, como sabem. Aliás, já devem seguir. Um grande abraço. Vamos lá ver como é que corre esta semana o Sporting.